As pessoas que estão perdidas estão sendo cercadas pelo Senhor, que quer incutir nelas o seu Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas dê atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que os espantos se apoderaram de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da peça que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma, aleluia, aleluia.
liturgia sempre encontra o seu equilíbrio e a sua eficácia na pessoa de Jesus Cristo. A liturgia nesse final de semana também não é diferente. E guardem isso que eu estou dizendo. O eixo de tudo é Deus. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, o eixo de tudo aquilo que nós vamos falar é a pessoa de Deus. Conhecida assim no Antigo Testamento, conhecido no Novo Testamento como Jesus, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o eixo. Assim como a terra tem um eixo, e ela tem o seu equilíbrio nesse eixo, porque tem a força da gravidade que ajuda com que em torno do Sol os outros planetas possam, na sua órbita, equilibradamente não esbarrar um no outro, porque tem o Sol como centro. Então o centro de tudo que nós vamos falar é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que para falar desse Deus que é o centro, a liturgia foi nos dando testemunho de 4 homens. E eu quero que vocês acompanhem atentamente, sem esquecer que o eixo é Deus, que o que mantém o equilíbrio de tudo isso é o próprio Deus. A liturgia nos apresentou na primeira leitura o profeta Isaías. É o primeiro testemunho que está orbitando, que está girando em torno de Deus. O grande profeta Isaías, que vai contar uma visão. A primeira leitura começa assim, Isaías contando uma visão, aonde ele contemplou a santidade de Deus. Isaías que vai descrevendo com a presença dos serafins, e em todas as sagradas escrituras, o único lugar onde se menciona a ação e a presença dos serafins é aqui com Isaías. Em muitos lugares fala da ação dos anjos, mas nomeado como serafim. Só aqui em Isaías. Isaías vai descrevendo aquilo que ele via, vai contando da grandiosidade de tudo que ele via, daquela fumaça que entrou no templo, das portas que começaram a tremer, que eu acredito que nem Steven Spielberg, é assim que fala? Spielberg, conseguiria preparar efeitos tão especiais. Mas o que mais impressionou Isaías, que depois se transforma no profeta que anuncia a santidade de Deus, porque ouviu da boca dos serafins: santo, santo, santo. Olha o eixo. Mas no meio daquela experiência grandiosa, Isaías olhou para a sua pequenez. E no meio de tudo aquilo, Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Imagina você nesse cenário grandioso. Eu tento me imaginar lá, e eu acho que, com todo respeito às Sagradas Escrituras, eu não teria o equilíbrio de dizer ai de mim. Diante daquilo eu ia olhar assim: meu Deus, eu estou lascado agora. É muita santidade. Isaías estava fazendo uma experiência pessoal com Deus. E nessa experiência pessoal, Deus trouxe à tona tudo aquilo que precisava mudar na vida de Isaías. Quando a luz chega nas trevas, ela dissipa as trevas. E isso estava acontecendo na vida do profeta Isaías, que, como eu e você, era um homem. E Isaías vai falar: ai de mim, eu estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. E talvez eu e você não pudéssemos dizer nem isso, porque nós temos mais do que lábios impuros, cabeça impura, coração impuro, mão impura, todo impuro. Mas Isaías faz ali uma experiência pessoal
de encontro com Deus que mudou a vida do profeta. Dividiu ali em antes daquele encontro e depois daquele encontro. Ele se encontrou com Deus. Ele fez uma experiência pessoal. Reconheceu as suas misérias. E diz a primeira leitura que um anjo, um serafim, pegou do altar uma brasa. E aquela brasa foi encoçada nos lábios do profeta, indicando uma purificação. Quando Deus traz à tona realidades da nossa vida que precisam se transformar, Deus mostra o caminho da purificação. Deus só não põe o dedo na ferida e fica falando mal de você. Não, Deus não faz isso. Deus traz à tona tudo o que precisa mudar e indica o caminho. Esse foi o primeiro testemunho. Segundo testemunho, do apóstolo Paulo. Está lá na segunda leitura. O apóstolo Paulo, que fez uma experiência pessoal de encontro com Jesus, naquela estrada em Damasco, que não está na liturgia aqui hoje, mas que está lá nas Sagradas Escrituras, e aquela luz era tão forte, que ele ficou cego por 3 dias. E aqui ele se apresenta como um abortivo. O que é isso, padre? Ele se apresenta como o último dos apóstolos, aquele que não seguiu um caminho certinho, aquele que não foi atrás de Jesus, aquele que não foi sempre às missas aos domingos, aquele que não fez primeira comunhão, crisma, aquele que não foi batizado, aquele que teve uma vida longe, mas Deus o encontrou. Pode ser que tenha alguém aqui assim, que não se sinta como Isaías, mas como Paulo, como um abortivo, que eu já fiz tanta porcaria na minha vida, padre. Eu já passei por caminhos tão podres, que eu me sinto como um abortivo, fora do processo normal. Eu não fui aquele santinho, que nunca fiz, eu já bebi, eu já aprontei. Se eu te contasse o que eu fiz nos carnavais do passado, padre, não me conta não, por favor. Está aqui. Deus também encontra essas pessoas e transforma a vida dessas pessoas. E o testemunho desse segundo homem, ele mesmo dá nessa segunda leitura, quando ele vai dizendo, quando ele vai resumindo todo o querigma, toda a catequese, toda a doutrina da igreja que tem o seu eixo nesse mistério. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou e apareceu a Pedro e depois aos 12. Paulo fez uma experiência tão forte do encontro pessoal com Jesus, e aqui talvez para alguns seja bobagem falar, mas para outros não. Lembre-se que Paulo não conviveu com Jesus, não entrou na barca com Jesus, não sentou para comer com Jesus. Paulo fez uma experiência com Jesus ressuscitado. Porque às vezes a gente lê a palavra e fala, se eu tivesse oportunidade, como Pedro teve, como os outros, eu também ia ter coragem. Não, você não pode encontrar com Jesus histórico, mas você pode encontrar com o Jesus da fé, o Cristo ressuscitado. Está aqui o segundo testemunho. E o terceiro testemunho, padre. Veja que o eixo é sempre a experiência do encontro pessoal com Deus. Isaías fez, Paulo fez, e agora vem o Evangelho com essa riqueza. O terceiro testemunho é o de Pedro. Pega o Evangelho comigo. O Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e uma multidão o apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Uma multidão que se reúne em torno de um eixo, que aqui é colocada a palavra de Deus. Isso nós chamamos de igreja. Uma multidão reunida em torno de Jesus chama igreja. E olha que esses dias estão ficando bem difíceis, né? Ontem à noite eu fiz a experiência de estar lá no meio da multidão, apertado no meio da multidão, dançando com os jovens, e as pessoas passavam e olhavam e falavam assim: você é o padre?
Falei assim, até eu sair de casa eu era. Se é o padre Fabrício da Canção Nova, eu falei assim, eu acho que eu ainda sou. E o povo fica, meu Deus, um padre dançando, pulando, no meio do povo. Jesus vivia no meio do povo. E teve alguém que ainda jogou uma piadinha e falou assim, vou ficar aqui do seu lado que eu estou no camarote. Como eu não estava pregando, não estou falando isso na liturgia, como eu não estava pregando, estava cara a cara com a criatura, eu falei assim, ô palhaça, na Canção Nova não tem camarote não. Aqui todo mundo pula e sai do chão junto. Jesus estava lá naquele aperto, no meio da multidão. Uma multidão diferente. Lembra que eu disse para vocês na sexta? Que o carnaval aqui não está competindo com o outro, não quer ser melhor do que o outro, mas que a gente é diferente. Aquela multidão era diferente. Aquela multidão não estava atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Não! Eles estavam atrás de Jesus. Olha o eixo. A multidão era diferente. E agora prestem atenção, porque o terceiro testemunho é o de Pedro. E o testemunho de Pedro também gira em torno de Deus, de Jesus Cristo. Eu tenho nas minhas convicções pessoais e teológicas que se Jesus fosse brasileiro, ele ia ser de Minas, ele ia ser mineiro. Eu não sei o que os teólogos vão dizer, mas parece que o povo gostou. Agora deixa eu provar. Porque nós lá de Minas, nós temos nosso jeitinho, não é? Como é que a gente toma sopa? Mineiro não toma sopa enfiando a colher no meio da sopa. Vai pela beiradinha, né? Para não queimar a boca. Jesus foi na beiradinha da vida de Pedro. Olha lá no Evangelho. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Versículo 3. Subindo numa das barcas, que era de Simão, Jesus pediu que se afastasse um pouco da margem. Olha o tanto que ele é educado. Estava lá naquele aperto, subiu na barca de Pedro, reconheceu a autoridade de Pedro que estava ali, que era dono do barco, né? Pediu licença. Ei, posso entrar no seu barco? Chegou devagarzinho, humilde. Posso entrar? Provavelmente aprendeu com a mãe, né? Porque quem ensina filho a ser educado é pai e mãe. Por isso que hoje, de vez em quando, a gente encontra um povo sem educação aí, é falta de pai e mãe educar. Mas Maria educou Jesus. Primeiro passo de Jesus em direção a Pedro. Jesus pede. Eu posso. Olha como ele é delicado. Olha, parecendo um mineirinho chegando devagarzinho. Eu posso. Pedro deixou, né? Mas pode, já está dentro, agora fica. Aí começou, pediu que se afastasse um pouco da margem. Chegou, pediu para ficar. Ainda falou assim, será que dá para ir um tiquinho mais para dentro? Um tiquinho, né? Só mais um tiquinho. Lá foi um tiquinho. E quando ele já estava dentro do barco, diz o Evangelho, que Jesus sentou-se e começou a ensinar a multidão. Sabe o que significa? Na escola rabínica, quando um mestre vai ensinar, vai dar um grande ensinamento, ele se senta e os discípulos ficam em volta. Jesus pediu para entrar. E depois que Pedro deixou, Jesus tomou conta do barco. Jesus sentou e falou assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Depois que ele chegou devagarzinho, ele se sentou, falou às multidões, olha, pediu,
tomou posse da barca, e depois que ele pediu, tomou posse da barca, ele falou assim: agora eu estou mandando. Virou para Pedro e falou assim: avance para as águas mais profundas. Jesus, que chegou devagarzinho, entrou na vida de Pedro, sentou, olha que eu troquei, não é no barco mais, entrou na vida de Pedro, encontrou o lugar dele na vida de Pedro, instalado na vida de Pedro. Agora Jesus dá ordem: avance para as águas mais profundas. Deus nunca entra na vida de uma pessoa à toa, porque estava à toa na vida o meu amor. Não! Jesus não dá ponto sem nó. Jesus entrou naquele barco, ele podia ter entrado no outro. Ele entrou naquele barco para encontrar com Pedro. Pediu, sentou e mandou. E cadê o testemunho de Pedro, padre? Vem agora. Depois que ele percebeu que Jesus entrou devagarzinho, sentou e estava mandando nele, ele reagiu, como eu e você reagiríamos. Quando Jesus disse: avance para águas mais profundas, o que Pedro fez? Pedro falou assim: ele está pensando que está mandando aqui no meu barco. Pesquei a noite inteira, trabalhei a noite inteira, agora chega esse que eu não sei nem quem é, entra no meu barco, senta no meu barco e quer mandar em mim. É isso mesmo, é a experiência do encontro pessoal com Jesus. E aí Pedro vai falar: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, dê uma desculpinha. Como nós muitas vezes damos desculpa quando Jesus entra na nossa vida, senta, reina dentro de nós, e quando ele vai mandar a gente fala assim: ah, Jesus, não é bem assim não, não precisa mudar tudo não, peraí, vamos dividir aqui, metade para mim, metade para você. Jesus não aceita metade. Porém Pedro foi convencido pela autoridade da palavra. Por causa da tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E aí acontece a pesca milagrosa. Assim como Isaías teve aquela visão mística no Antigo Testamento, como Paulo teve aquela experiência daquela luz, Pedro agora tem a experiência grandiosa dessa pesca milagrosa. Assim como Isaías se sentiu de lábios impuros, como Paulo se sentiu um abortivo, Pedro agora diante de Jesus vai dizer: ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Contemplar a grandeza daquele milagre, a ação de Jesus, mexeu na vida de Pedro, mexeu em tudo aquilo que Pedro precisava mudar. Quem se encontra com Jesus precisa ser desacomodado. Quem faz uma experiência pessoal com Jesus não pode voltar para casa do mesmo jeito. Pedro não voltou para casa do mesmo jeito naquele dia. E aí, como se não bastasse, Jesus vira para Pedro, que estava junto com os outros apóstolos, assustados, e provavelmente todos remexidos por dentro, porque também eram pecadores. Jesus olha para Pedro e fala: não tenhais medo. Imagina eu e você nessa situação, contemplando isso, Jesus ali dentro do meu barco, sentado no meu barco, dando ordens para mim. Será que você ia ficar com medo? Apavorado. Só que quem se encontra com Jesus muda de vida. E Jesus fez isso com Pedro. Jesus mudou a vida de Pedro. Está aqui no Evangelho, pega lá para você ver no finalzinho. Não tenhas medo, Pedro. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. 4 testemunhos de Isaías, de Paulo, de Pedro
E já já vem o quarto testemunho. Todos esses testemunhos nos mostram uma transformação de vida. Do que você tem medo hoje? Talvez você não aceitasse entrar naquela visão junto com Isaías. Talvez você não aceitasse fazer a experiência que Paulo fez, de ficar cego 3 dias, de ser conduzido por outros. Talvez você não aceitasse passar pela experiência que Pedro passou. Mas hoje você pode fazer uma experiência. O quarto testemunho é o testemunho do que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Esse é o quarto testemunho. Porém, para falar desse quarto testemunho, eu queria contar para vocês uma experiência que já acontece há anos. E assim como Paulo usou da sua experiência concreta e pessoal para autenticar a pregação dele, eu queria muito que eu pudesse contar a minha experiência, desde lá dos inícios, quando começou os encontros de carnaval, quando começou a mudança de vida daquelas pessoas. Eu queria muito poder dizer, eu estava lá. Mas eu não estava lá. Mas tem alguém que estava lá e vai contar para nós. O quarto testemunho é o testemunho do Monsenhor Jonas Abib. Por favor, traga um microfone para ele. E eu vou pedir para vocês não aplaudirem. Deixa para aplaudir no final, tá bom? Então, Monsenhor, como eu não estava lá nos inícios, quando começou aqueles encontros de carnaval, né, que tinha um padre novo à frente, eu queria que o senhor contasse para o povo de hoje, como é que eram essas experiências nesse encontro chamado Rebanhão. Conta para nós um pouco disso. Ele começou a acontecer na década de 80, na cidade de Cruzeiro. Nós tínhamos uma quadra coberta, e ali nós começávamos na sexta-feira à noite, no sábado, e no domingo, segunda e terça-feira. Graças a Deus, no início veio uma multidão de pessoas da nossa região, e nós começamos a ver a graça de Deus funcionando, a graça de Deus operando na vida daquelas pessoas. E por aquele acontecimento, começou a vir gente de todos os lugares, de muito longe mesmo, começaram a vir, e aquela quadra ficava super lotada, e o mais bonito era isso. No meio daquelas músicas, daquelas orações, tudo muito simples, mas feito com muita unção, nós vimos Deus operando e tocando naquelas vidas. E as vidas transformadas eram o maior testemunho de que aquilo era Deus operando, era aquilo que Deus queria que acontecesse, sendo nos próprios dias de carnaval. Naquele tempo, o eixo do encontro, então, já era a experiência pessoal com Jesus. Sim. E isso que nós percebíamos. Nós não fizemos de início com essa intenção. Claro que o que nós fazíamos da Canção Nova era levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Mas nós não fizemos aqueles encontros no carnaval para que aquilo acontecesse. Nós vimos que o Senhor entrou naquele acontecimento, e Ele começou a operar, e Ele começou a tocar na vida das pessoas, Ele começou a transformar a vida das pessoas, e foi aquilo que realmente tocou também a nós, e nós vimos as maravilhas de Deus, nós vimos como Deus era maravilhoso, como Ele podia fazer, e Ele fazia. E essas experiências ficaram restritas a um lugar só? Aconteceu só sempre no mesmo lugar? Graças a Deus não. Eu mesmo tive que, depois de um certo tempo, depois de vários rebanhões, em que não cabia mais na quadra, onde as escolas ficavam repletas
de jovens que dormiam nas salas das escolas, depois que as famílias abriram as portas para acolher as pessoas nas suas casas, nós não tínhamos mais condições de receber tanta gente. Eu disse, num dos rebanhões, para o próximo ano, você ao invés de vir para cá, faça um rebanhão na sua cidade. E puxar a sardinha para o seu lado. Os primeiros que atenderam àquele convite foram os de Brasília. E logo no ano seguinte, Brasília fez o seu primeiro rebanhão. E aquilo que acontecia lá em Cruzeiro começou a acontecer em Brasília também. E a partir daquele encontro, as outras cidades começaram também a fazer, começavam pequeno, mas as coisas iam aumentando. Coisa de Deus é assim, é como o fermento, é como o grão de mostarda que é lançado na terra. Aumentava nessas cidades também, e o mais importante, o encontro pessoal com Jesus ia acontecendo, e as vidas iam sendo tocadas, e as vidas iam sendo transformadas. Aquilo que nós julgávamos impossível, que em dias de carnaval pudesse haver esses milagres, Deus começou a provar que era assim, que enquanto fora acontecia toda a depravação do carnaval, dentro daqueles locais, Deus agia de maneira maravilhosa. Mesmo num campo aberto de futebol, Deus agia e as pessoas eram tocadas e eram transformadas. Era um encontro pessoal com Jesus que tudo realizava. E a liturgia de hoje nos falou que Isaías se sentiu impuro, que Paulo se sentiu um abortivo, que Pedro se sentiu um pecador. E o senhor se sente diante de tudo isso muito grande? O senhor acha que o senhor era muito importante? Pelo contrário, eu me sentia e me sinto muito pequeno, porque eu não imaginava tudo aquilo que Deus iria fazer, mas Ele fez. Eu me senti assim pequeno, indigno, e hoje me sinto indigno daquilo que Deus fez, mas não posso negar que realmente Ele fez, usou de mim. Podia ter usado de outro qualquer, mas usou de mim e fez maravilhas. Eu só posso agradecer. Deus operou maravilhas diante dos meus olhos. Última pergunta. Aquilo que aconteceu lá nos anos 80, o senhor acha que é possível acontecer agora aqui? Sim, é possível. E é isso que Deus quer que aconteça. Que aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Jesus possam ter uma renovação desse encontro, que mais uma vez possam se encontrar com Jesus. Esse reencontro pode dar um avanço na vida deles. E aqueles que não tiveram a graça ainda de um encontro pessoal com Jesus, que eles possam ter, e hoje isso pode acontecer, e digo mais, Deus quer que aconteça. Agora você pode aplaudir. Vai ficando de pé mesmo. O nosso tempo é curto, mas teriam muitos mais testemunhos que sempre giraram em torno de Deus. Mas aqui não tem só o Padre Jonas daquela época, tem um diácono Nelson Correia, um Dunga, um Eugênio. Deve ter aí no meio algumas senhorinhas, alguns senhores que também eram desse tempo. Hoje em dia, com medo das coisas, a gente desconfia de todo mundo, inclusive de Deus. Mas Deus continua chegando devagarzinho. Como está chegando perto de você que caiu nesse encontro aqui de paraquedas. Eu queria que você fizesse a experiência. Deus está pedindo, como fez para Pedro: eu posso entrar na sua vida? Olha que educado, olha que mineirinho esperto. Eu posso? Você aceita? Com licença, posso entrar na sua vida? Qual é a sua resposta? Muito obrigado por me acolher. Segundo passo: posso reinar na sua vida?
posso me sentar no centro da sua vida e, como um mestre, começar a te ensinar coisas novas? Foi o segundo passo. Agora que ele já entrou, sentou como dono da sua vida, ele vai te dar ordens. Está pronto para obedecer? Avance para águas mais profundas. Obedeça agora a palavra de Deus e se abra uma experiência profunda de encontro pessoal com Jesus, que é mais do que informação sobre quem é Jesus. Não é uma informação teórica, é uma experiência prática. E depois que Jesus entrou na vida de Pedro, Pedro se sentiu pecador. Cadê os pecadores? Deixa eu ver se tem pecador aqui. Meu Deus, é muito pecado junto. Fica com o braço para cima. Senhor, olha quantos pecadores. Olha aqui, Senhor. Aqui em cima, no altar, lá embaixo, em casa, tem tanto pecador com a mão levantada. Mas agora, Senhor, a minha oração eu quero fazer diferente da de Pedro. Eu não quero pedir afasta-te de nós, não. Eu estou querendo te pedir, Senhor, vem ficar perto dos pecadores. Pede isso comigo. Vem, Senhor, fica pertinho de mim, porque eu preciso, porque eu te aceito. Põe a mão no seu coração agora e escuta isso. Jesus falou para Pedro: não tenha medo. Pode ser que agora você faça uma experiência grandiosa, como Isaías fez, e que você veja anjos por todos os lados. Eles existem. Pode ser que uma grande fumaça tome esse lugar.